Sabe aquela ideia de que a gente é o que a gente come? Bom, e se a gente for também aquilo que a gente... Olha, o que acontece quando o nosso foco, nossa atenção, se fixa intensamente em alguma coisa? De acordo com uma pregação do pastor Lucinho Barreto, aquilo que a gente contempla tem o poder de nos transformar de um jeito assim, fundamental. E é sobre essa ideia que a gente vai mergulhar hoje. E o ponto de partida de todo esse raciocínio está aqui, nesse versículo. A ideia central é que, ao contemplar a glória do Senhor, as pessoas são transformadas na imagem dele. E um detalhe super importante aqui, é um processo, sabe? De glória em glória. Não é algo que acontece do dia para a noite. Para a gente entender bem essa análise, vamos seguir 5 passos. A gente começa com essa atração natural que todo mundo tem pela beleza. Aí vamos ver como esse olhar pode ter se distorcido. Depois, a gente entra no ciclo da contemplação que nos molda, para então descobrir qual seria a proposta de uma beleza suprema e, no final, entender como acontece a transformação através desse novo olhar. Então vamos lá. Vamos começar pela base de tudo. Essa atração quase que instintiva do ser humano pela beleza. É uma boa pergunta, né? Por que a gente se sente tão atraído por aquilo que considera belo? E aqui a análise já propõe algo bem diferente. A gente precisa expandir nosso conceito de beleza. Segundo a fonte, não se trata só de aparência física, não. A beleza de verdade estaria em qualidades morais e espirituais, tipo justiça, bondade, seria uma expressão do caráter de Deus. Algo que a alma percebe, sabe? Muito além do que os olhos veem. E aqui está o ponto central dessa primeira parte. Essa atração toda não seria um acaso. Seria parte do nosso design original, vamos dizer assim. A ideia é que os seres humanos já foram criados com esse desejo pelo belo porque foram feitos à imagem de um Criador que é, na sua essência, a própria beleza. Bom, agora a gente vai para o segundo ponto, que é onde a coisa complica. Se o ser humano foi feito para a beleza, por que tantas vezes ele se vê atraído por coisas que não fazem bem? A pregação explora justamente esse problema. O senso de beleza da humanidade teria sido, de alguma forma, corrompido. E esse slide aqui mostra o conflito de um jeito muito claro. De um lado, o que a fonte diz que é a visão de Deus sobre o que é belo, o gesto de uma viúva pobre, o caráter de uma pessoa. Do outro lado, o que a humanidade hoje em dia valoriza, status, aparência, riqueza. Fica bem claro que tem um descompasso aí, né? Para explicar a raiz desse problema todo, a pregação usa essa passagem. A ideia é que essa troca da verdade de Deus pela mentira levou as pessoas a adorarem as coisas criadas e não o Criador. Essa mudança de foco, então, seria a grande origem de toda a distorção. Ok, então a gente já entendeu o problema, mas como isso funciona na prática, no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada no mecanismo que move essa transformação, seja para o bem ou para o mal. E aí a pregação levanta uma questão super atual e crítica. O que acontece quando a gente passa o nosso tempo contemplando as coisas erradas? Quais são as consequências do nosso foco hoje em dia? E olha só alguns exemplos práticos. Os algoritmos das redes sociais que ficam nos dando mais do mesmo. A obsessão com celebridades, com influenciadores, aquela fixação em notícias ruins que só geram ansiedade. A fonte chama isso de uma dieta de contemplação, que valoriza o que é superficial e não o que tem substância. Então, o ponto-chave é esse ciclo de 3 passos. Tudo começa quando a gente contempla, ou seja, fixa a atenção em algo. Isso leva a gente a adorar, que é quando a gente começa a gostar daquilo e a dar importância. E, por fim, a gente acaba imitando. E nosso comportamento é totalmente moldado por aquilo que a gente adorou. Isso nos leva à grande conclusão dessa parte, que é muito poderosa. No fim das contas, a gente se torna um resultado daquilo que a gente contempla. Nossa identidade é moldada diretamente pelo foco da nossa atenção. Certo? Se o foco está distorcido, qual seria a solução então? A pregação oferece uma resposta bem clara sobre para onde a gente deveria redirecionar a nossa atenção. E a solução proposta é bem direta. Redirecionar de forma consciente a contemplação para o que a fonte descreve como a beleza suprema de Jesus Cristo. É um chamado para mudar de propósito o objeto da nossa admiração. E isso não é só uma ideia abstrata, não. A pregação descreve jeitos bem práticos de fazer isso, através da leitura das Escrituras, da oração e da comunhão, de ver Cristo nas outras pessoas. E para fechar, vamos ver qual é o resultado dessa mudança de foco. O que acontece na prática quando essa nova forma de contemplar é colocada em ação.
Para explicar esse processo de transformação, a fonte usa uma analogia muito bonita e simples, que começa com esse fato que todo mundo conhece sobre a Lua. A Lua não tem luz própria, ela só reflete a luz do Sol. E é exatamente essa a ideia central aqui. A proposta é que os seres humanos também foram criados para refletir uma luz maior que a sua. O argumento, portanto, é que, ao contemplar Cristo, a pessoa começa a refletir o caráter dele. E assim como a Lua, não é uma mudança instantânea. É um processo lento, gradual, de transformação. E a análise termina com essa frase bem provocadora da pregação. O maior elogio que alguém poderia receber seria ouvir isso. Quanto mais eu olho para essa pessoa, mais eu descubro quem Jesus é. Basicamente, a vida se torna um reflexo tão fiel do seu foco que os outros conseguem ver essa beleza através dela. Esse seria o objetivo final de toda a contemplação.